Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. É uma alegria muito grande receber todos vocês para mais um bate-papo. É um bate-papo sem muito juridiquês, mas que traz muita informação para todos que nos ouvem, né? Nós percebemos que é muito útil e muito prazeroso para nós e útil para quem assiste, né? E eu gostaria muito de agradecer a todos, principalmente ao doutor Marcelo, parceiro, como sempre. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Doutora Maria José, o prazer é meu. Uma boa noite para você que nos assiste. Hoje nós resolvemos começar esse episódio, esse nosso encontro, de uma forma um pouquinho diferente. Antes de nós falarmos, como é habitual, de leis, de decisões, contratos, do judiciário, nós vamos falar um pouquinho da vida real. Como tudo isso acontece na vida real. Exatamente, doutor Marcelo. Em vez de começar falando de leis, decisões judiciais, nós convidamos uma cliente do escritório para compartilhar um pouquinho da experiência que ela viveu conosco, tanto na resolução do seu problema, quanto no dia a dia junto a MA Dias. Porque muitas vezes ouvir quem passa pela situação ajuda a compreender melhor a importância de uma análise bem cuidadosa, a importância do acolhimento do cliente. Sueli, muito obrigada por atender o nosso convite, por aceitar o nosso convite e estar aqui falando e batendo um papo conosco. Boa noite, doutora Maria José. Boa noite, doutor Marcelo. Eu que agradeço o convite, agradeço a confiança e é um prazer enorme estar aqui com vocês e com a Emia Dias. Sueli, antes de entrarmos propriamente na parte jurídica, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho da sua história. Porque talvez quem está nos assistindo também talvez esteja passando por uma situação parecida, talvez. Então, assim, para contextualizar quem nos assiste, conta um pouquinho como tudo começou. O que aconteceu? Qual foi a situação bancária que você vivenciou? Olha, doutor, eu fui casada por 21 anos e em 2021, na pandemia, meu esposo adquiriu Covid, eu também, ele foi internado. Infelizmente, em 17 dias, a minha vida mudou completamente e eu fiquei viúva com gêmeos de 2 anos e 5 meses. Eu tinha uma relação de muita cumplicidade com meu esposo e eu fui fiadora dele, avalista, num contrato, né, com o Banco do Brasil. Ele trabalhava com operações de grandes montantes, importação. E naquele momento eu assinei o contrato como avalista, enfim, já estava casada há bastante tempo e sabia que tinha uma apólice de seguro, né, daquele contrato. Então, vida que segue, muito tranquilo. Quando tudo aquilo aconteceu, e eu me vi negativada nos órgãos de proteção ao crédito por valores, montantes muitíssimo elevados que eu jamais conseguiria pagar, no cenário que eu me vi naquele momento, eu não esperei ser notificada. No momento que eu fui negativada, eu já busquei, separei toda a documentação que eu precisava, entendia ser o momento para procurar um profissional para me defender. Perfeito. Ô, Sueli, apesar dessa história bastante delicada, quando você recebeu essa cobrança do banco, e que a princípio talvez você acreditasse que em algum momento teria que pagar isso, o que mais te preocupava, Sueli, naquele momento? Olha, doutor, eu tenho outros negócios e aquilo me trouxe uma enorme preocupação, porque iria impactar não só a minha vida, a pessoa física, mas também eu fui impactada na pessoa jurídica também, das empresas. eh, E eu me vi muito preocupada, porque com gêmeos de 2 anos e 5 meses naquela ocasião, eu tinha muita preocupação de prover para os meus filhos moradia, o básico, educação, saúde, com restrições no nome, porque eu já não conseguiria fazer mais absolutamente nada, com aquelas restrições naqueles montantes que o banco me negativou. Então eu senti, aflição, por que não vou falar medo, angústia, mas tinha 2 filhos e eu precisava lutar, e aquele seria só um dos meus desafios.
E, ô Sueli, depois daquele nosso primeiro encontro, eu me lembro a nossa primeira reunião, eu fui lá na sua empresa, e que nós passamos a acompanhar essa sua situação bancária, esses processos, né? Duraram bastante tempo, né, a luta foi árdua. Como foi vivenciar esse momento sabendo que você tinha uma equipe de advogados acompanhando essa situação para você? Olha, doutor, primeiro eu acredito na justiça. Sempre acreditei. eh, e eu separei toda a documentação, conversei com o doutor a primeira vez, e a partir daquele momento eu não tive a menor dúvida. E eu sou leonina, e eu tenho a lealdade na veia, então eu optei por confiar e valeu a pena. Porque eu fui muito recompensada por empatia, humanidade, educação, muito respeito. Os profissionais do escritório me trataram durante toda essa trajetória, um processo que ultrapassou 5 anos, e eu tinha contatos constantes sobre o andamento do processo, de cada etapa do processo. O doutor tinha me dito isso no início, mas até então nós sabemos que muitas empresas até dizem, mas na prática as coisas não acontecem bem assim. Só que superou minha expectativa. Então eu tive acompanhamento, e isso foi me tranquilizando durante o processo. Eu não tinha dúvida da vitória. Que bom, Sueli. Depois da nossa atuação, com esse desfecho, o que mudou para você? Ai, doutor, alívio. Me trouxe liberdade. Me trouxe eh, uma sensação de liberdade e alívio. Eu acho que eh, eu posso dizer que foi o maior dos sentimentos, porque eu sabia que a partir de então eu poderia voltar a viver, voltar a sonhar, voltar a planejar. Até então eu me senti estagnada. E com a vitória eu consigo novamente pensar, e construir planos com os meus filhos, de viajar, de fazer coisas prazerosas novamente, né? Sair daquele momento de angústia. Então, assim, eu eh, fui muito feliz, eu confiei, eu entreguei a Deus e eu tinha certeza da vitória. Que bom. E eu me lembro, Sueli, a última decisão que saiu, a última sentença, ela foi numa sexta-feira. Eu tomei conhecimento no sábado de manhã. E a primeira coisa que eu fiz, eu lembrei do nosso primeiro encontro. E eu fiz questão, você sabe, foi num sábado de manhã. Eu falei, não, essa aqui eu vou ter que. Eu sei que hoje não é dia útil, mas eu te mandei a sentença. E assim, pra gente também, e no mesmo dia, a gente conversou com a nossa equipe. A doutora Thiele trabalhou muito no seu processo. A doutora Thiele é advogada também, é integrante da nossa banca. E assim, a gente ficou muito feliz porque a gente viu a sua luta durante todo esse processo. Pra gente também, eu Sueli, foi em que pese a situação adversa que você passou, o desfecho da questão jurídica, pra gente também foi uma satisfação enorme lhe representar. Olha, doutor, eu só tenho que te agradecer assim imensamente, de todo o meu coração, porque viúva, 2 filhos pequenos, com uma ação desse tamanho, eh, sai, o doutor me deu suporte durante toda essa trajetória. E o doutor pessoalmente me fez vários contatos, me atualizando. eh, Quais as possibilidades, o que poderia acontecer, ou seja, me deixava ciente de cada passo do processo. Então, quando tinha o desfecho, eu já sabia que aquilo estava alinhado com tudo aquilo que o doutor tinha me passado. Então, eu fiquei muito segura o tempo todo. Eu sou muito grata a Emea Dias por não precisar pagar aquela dívida tamanha. E como eu acredito na justiça, e eu sempre trabalhei na área financeira, e para mim o nome limpo é algo imensurável. Então, com essa notícia, eu ganhei um presente de Deus. E eu desejo realmente o melhor para o escritório, porque eu sou muito agradecida por tudo isso. Naquele momento que eu recebi a notícia, eu fiquei extremamente emocionada, não conseguia nem falar muito. E chorei bastante de alegria, de alívio. Choramos juntos. Que Sim, bom. mas só tenho que agradecer. Muito, muito obrigada ao doutor, à sua equipe, à doutora Thiele, que é uma profissional impecável. Doutor Ricardo, que deu suporte também, muitas vezes me atualizando. Enfim, doutora Maria José me tranquilizando. Foi realmente um processo de muita empatia e muita humanidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, esse depoimento, essa vivência junto a Emea Dias.
Realmente, dentro do nosso escritório, a preocupação com o cliente supera, às vezes, até outras preocupações que temos. Porque o cliente, quando chega no nosso escritório, ele traz uma dor, como a sua que chegou, né? Traz uma dor, traz uma esperança, traz uma expectativa. E nós temos por obrigação, além de oferecer a melhor tese possível, a melhor defesa possível, a nossa obrigação é o acolhimento. Todo cliente que chega na IMA Dias, hoje, 100% dos clientes, posso dizer assim, passam pela minha mão, todos. A porta de entrada na IMA Dias é com a doutora Maria José. E cada um chega, conta uma história, vem com uma dor, acabam ficando amigos, né? Porque estreita o relacionamento. E observando isso, observando o dia a dia de todos, com essa dor, com isso, com essa expectativa, eu falei, eu preciso melhorar esse acolhimento, eu preciso dar o melhor acolhimento, porque hoje nós já damos a melhor tese possível, a melhor defesa possível. Nós temos técnicos, advogados no escritório que são ímpar, são os melhores, mas nós temos a melhor tecnologia, temos inteligência artificial, temos robôs trabalhando no nosso escritório, temos tudo, mas nunca vamos esquecer que tem uma pessoa do lado de lá. Atrás do CPF, eu sempre falo para o Dr. Marcelo, atrás do CPF, atrás do CNPJ, tem a pessoa. Pensando nisso e baseado nisso, eu comecei uma formação de psicanálise, justamente para aprimorar esse acolhimento. E não é só para mim, é para levar para a equipe, para levar esse diferencial, porque o diferencial técnico todos já têm. Nós temos o Dr. Ricardo, o Dr. Renato, que fazem um relacionamento maravilhoso com o cliente, mas a gente pode fazer mais. Nós não somos perfeitos, nós somos sempre à busca de mais. Não só na parte jurídica, né, doutor Marcelo? Claro. Mas na parte do atendimento ao cliente. O doutor Marcelo bate todo dia na tecla, nós temos que ser o melhor no atendimento ao cliente. Por quê? Ele tem uma dor, tem uma expectativa, está esperando um resultado. Então, como você foi municiada de todos os andamentos, nós fazemos isso com a nossa carteira todinha dos nossos clientes. Então, essa formação em psicanálise é justamente para esse acolhimento, para esse entendimento. Mais uma, né, doutora? A doutora, ela eu não sei se você conhece, Sueli, a doutora tem um currículo bastante vasto. Ela é formada em matemática, advogada, claro, tem pós-graduação em processo civil, Processo pós em análise de sistemas. pós em análise de sistemas, Nossa. recentemente Fiz a pós em IA, inteligência artificial. é mestre em direito tributário, é um cérebro, olha, incomparável. Muito rico. Não, exagero. Eu gosto de estudar, eu acho que estudar faz parte da evolução, né? E eu gosto, porque a gente consegue estar, não só para os nossos clientes, mas para a gente mesmo. É um desafio diário, né? Olha, doutora, se eu tivesse que dar uma sugestão, quando se deparar com um problema, não espere ele ficar maior, Sim, sabe? Já contate um profissional, ele vai te ajudar. E quanto mais cedo for, eu penso que mais chances de ter vitória. Por quê? Porque eu preparei toda a documentação, abri meu Perfeito. coração, contei todos os detalhes. Não esconda nada do seu advogado, é ele que vai te claro. defender. E imagine se você se depara com um advogado que não te dá atenção nesses detalhes, que você abriu o coração e bateu numa pedra, encontrou uma porta fechada. A Sueli fez um ponto extremamente interessante. Isso vale para qualquer área do direito, você que nos assista. Direito civil, aqui foi uma questão civil, mas poderia ser criminal. A relação entre cliente e advogado, ela é pautada na confiança. Exatamente. Então, tudo que se fica aqui nessa sala, aqui a gente está num podcast, bate-papo. numa reunião, mas na reunião do dia a dia, fica ali. E às vezes, omitir algum detalhe pode fazer a diferença para o sucesso ou insucesso de uma ação. Exatamente. Eu tenho certeza que isso contribuiu, porque eu juntei toda a documentação, tudo que eu podia imaginar que pudesse contribuir. E assim foi. E o doutor teve tempo para preparar essa defesa, tirar as dúvidas.
e realmente, assim, foi impecável o trabalho, porque não tivemos muitos retrabalhos, então essa primeira reunião, esse primeiro momento, tem que realmente confia. A gente não vai perder, por confiar nesse profissional que vai nos defender. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua disposição, por ter aceitado o convite. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Maria José, muito obrigada mais uma vez. Sueli, obrigado pela confiança em nosso trabalho, pela sua disponibilidade em contar a sua história. Pra gente, vou falar agora com o Marcelo, pessoa física, foi uma satisfação enorme em poder te ajudar. A gente ficou muito feliz o que essa solução representou para você. Então a gente deseja sucesso para os seus filhos, para você, muita prosperidade. Muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, doutor, mais uma vez, assim, não tenho palavras para te agradecer, porque foi muito importante toda essa trajetória, mas não só o desfecho, mas a trajetória me deu conforto e hoje eu me sinto realmente livre novamente. Então, muito obrigada por tudo e desejo muito sucesso para o doutor, para a doutora Maria José e para a EMA Dias. Muito Muito obrigada. Muito Obrigado. obrigado. Doutor Marcelo, depoimento emocionante, né? Sim, sim. Ouvimos um depoimento aqui da nossa cliente que nos deixou emocionado, trouxe para nós que tudo que nós fazemos, né, no nosso dia a dia, que não é fácil, é pelo cliente e para o cliente. E aí uma pergunta certamente passou pela cabeça de quem está nos assistindo, que a nossa cliente mencionou um seguro envolvido na demanda que ela trouxe ao escritório. Trata-se do seguro prestamista. E por que ele foi tão importante para mudar completamente o resultado do caso dela e até a vida dela, né? Não é só o caso, resolveu o caso e a vida dela. Sim. Bom, muita gente acredita, doutora Maria José, que quando recebe uma cobrança bancária, existem apenas duas alternativas. Ou pagar ou negociar. Não é verdade? A gente vivencia Sim. isso diariamente. Mas, doutora Maria José, às vezes existe uma terceira opção. E é o que a gente vai comentar muito aqui nesse nosso encontro de hoje. É verificar se essa dívida ou essa... E a gente está falando aqui do direito bancário, mas isso é para a vida civil. Isso serve para qualquer tipo de situação que envolve dívidas. Se ela está suficientemente, doutora Maria José, comprovada. O depoimento agora da cliente nos lembra que por trás de um processo existe uma história de vida. No caso dela, toda a discussão jurídica surgiu a partir de uma situação extremamente difícil, familiar. E é justamente, a gente gostaria de aproveitar esse momento para explicar o que é o seguro prestamista. Porque muitas famílias, doutora Maria José, têm esse direito e às vezes elas sequer saibam qual a extensão disso, o que isso significa. No caso da nossa cliente que nós conversamos, houve uma situação prevista nesse seguro prestamista e foi justamente a partir dessa situação que a situação jurídica ela se modificou, né? A partir da constatação especificamente dessa questão do seguro prestamista, a estratégia jurídica que nós adotamos dali para frente, ela mudou completamente o rumo desse processo. Eu entendo. Doutor Marcelo, mas antes, entendemos perfeitamente o que aconteceu, mas para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que é um seguro? Eu traduzi sem muito juridiquês, o que é o seguro prestamista? O que envolve o seguro prestamista num contrato? Perfeito, doutora. O seguro prestamista, ele é uma modalidade de seguro normalmente vinculada a operações de crédito, ok? Em determinadas situações previstas na apólice. Como aqui a gente vai falar muito do direito bancário, geralmente, em se tratando de direito bancário, tem duas situações que costumam, que fazem parte desse seguro. E a gente espera, evidentemente, não precisar usar isso. Por quê? Ou geralmente é invalidez permanente,
do segurado, no caso de empresa, dos seus sócios, ou morte. Em outras palavras, doutora Maria José, essa é uma proteção que ela beneficia tanto o credor, quanto a própria instituição, quanto também quem toma o crédito do banco. Claro. E às vezes, muitas pessoas, elas sequer têm conhecimento que isso está no contrato. Muitas instituições financeiras, você vai ver lá no meio do contrato, tem seguro prestamista. E, inclusive, é uma prerrogativa do consumidor dele falar, olha, eu não quero esse seguro, tira. Agora, até porque, assim, geralmente num contrato financiado, às vezes a apólice não é barato. Dependendo do contrato, a gente está falando aí de 20, 30, 40, 50 mil do valor dessa apólice acrescido, só que você não paga à vista, você paga junto com as parcelas. Então, esses 30, 40, 50 mil, dependendo do valor do contrato, no longo prazo, isso tem um peso significativo. E acaba passando despercebido. Então, doutor Marcelo, não basta saber que existe um seguro prestamista. Exatamente, doutora. A simples existência do seguro prestamista, ele não resolve automaticamente o problema. É preciso analisar cuidadosamente a apólice. Quais são os eventos que são cobertos? Quem que é o beneficiário dessa apólice? Quais são os requisitos que precisam ser preenchidos? E verificar se o evento ocorrido realmente está dentro da cobertura. É uma análise técnica. Perfeito. No caso da nossa cliente, foi isso que aconteceu no caso dela? Qual foi o contexto do seguro prestamista em função da cobrança do banco, da apresentação, da apólice? Qual foi o que aconteceu? Evidentemente, o consumidor ele precisa dar ciência, ou a parte que fez a contratação, ela precisa, de alguma forma, dar ciência para o banco. O banco tem que saber que houve um evento previsto na apólice. O que a gente percebe, doutora, na prática, é que muitos bancos, mesmo cientes de um evento que possa gerar essa cobertura, muitas vezes isso é levado para o judiciário. Então, foi o caso dela. E nesse caso dessa cliente, doutora Maria José, só para eu complementar, foi uma situação ainda assim, a discussão ela não foi no primeiro momento sobre o seguro. Claro que isso, quando a gente apresenta a defesa, até tem um princípio, quem é do direito sabe, que é o princípio da eventualidade, o advogado ele coloca todas as teses. Olha, excelência, a primeira tese é essa, se por uma eventualidade essa tese não for acolhida, tem a tese tal, tal e tal. A primeira tese nesse caso, olha que interessante, tudo isso aconteceu lá no tempo da pandemia. E naqueles anos ou meses, anos, né? No tempo da pandemia, era comum os bancos fazerem o que a gente chama de conceder a moratória. O que é isso? Muitas empresas, isso foi um caos geral. Né? Mundial, né? Uma pandemia. Os bancos aceitavam prorrogar a dívida, às vezes até sem juros. Isso foi algo muito bom que aconteceu. Só que, e foi uma das situações de um dos processos do caso que nós estamos discutindo aqui, o banco não pegou a assinatura dos avais. Então, a primeira tese que nós usamos nesse processo foi que nessa concessão da moratória, o avalista não participou. Então, antes mesmo da análise dessa questão do seguro prestamista, qual que foi a tese acolhida? Nós conseguimos excluir a responsabilidade pessoal da nossa cliente. E aí sim, mediante esse reconhecimento, nós entramos com a tese do seguro prestamista. Aí são muitos documentos que nós usamos, precisa ser comprovado todos os fatos, e essas ações foram julgadas totalmente improcedentes. Esse foi o resultado. Esse foi o resultado. O seguro prestamista, neste caso, ele foi determinante para afastar judicialmente essa cobrança. Bom, então, de tudo que o doutor tem falado, doutor Marcelo, tudo que você tem colocado, a gente tira uma lição dessa nossa conversa. É uma lição que uma cobrança, ela nunca deve ser analisada isoladamente. Exatamente, doutora. Esse é o ponto. Quando nós analisamos um caso para a gente fazer a defesa, uma situação bancária, não bancária, dentro da vida civil, nós analisamos tudo que permeia aqueles fatos.
Então, aí pode ter contratos, aditivos, garantias, seguros, uma série de coisas, renegociações. Porque muitas vezes o elemento capaz de modificar toda a situação, ele não está no valor cobrado em si. Ele está em algum documento, às vezes que ficou esquecido durante anos. O caso da cliente que nós conversamos hoje ilustra isso de maneira muito clara. Doutor Marcelo, ouvindo o caso da nossa cliente, eu fiquei aqui, enquanto o doutor estava falando, fiquei pensando, se aquele seguro não tivesse sido encontrado, provavelmente ela teria acreditado que simplesmente precisava pagar a dívida, né? Você costuma dizer uma frase, né, em todas as nossas conversas, que existem empresas que estão pagando dívidas, né, que talvez sequer o banco conseguiu provar. Aliás, recentemente, essa sua reflexão, você escreveu um artigo para o Valor Econômico, né, sobre esse tema. Muito interessante também, muito relevante. E isso me leva a uma pergunta. Quantas empresas reconhecem, negociam ou pagam cobranças sem antes verificar se o banco realmente conseguiu demonstrar a origem da dívida? As empresas realmente podem ser cobradas por dívidas que os bancos não conseguem provar? Doutora Maria José, o caso da cliente, ele mostra exatamente o porquê nós temos essa filosofia aqui de analisar cada documento antes de qualquer decisão. Antes de se falar em vou buscar um acordo, vou buscar renegociar, porque quando ela nos procurou, talvez ela acreditava, inclusive, que tinha que pagar isso de alguma forma. No fim, nós descobrimos que ela possui um direito que talvez ela ou talvez alguém que esteja passando por uma situação similar, não só com seguro, a gente vai falar aqui de várias outras situações que podem ser usadas de forma legítima. Nós podemos arguir essas teses em sede de defesa. Isso é legítimo, faz parte do processo civil. E o mais interessante é que isso não é só com seguro, né? Existem outras inúmeras situações, doutora Maria José, em que as empresas elas acabam reconhecendo ou negociando, pagando dívidas ou assumindo compromissos sem antes verificar a própria origem dessa dívida. Eu gostaria aqui de começar contando uma história. Imagine um empresário, doutora Maria José, ele recebe lá uma cobrança de R$500 mil. A primeira reação dele, geralmente, ele não é perguntar da onde que surgiu isso. Ele pode até saber, não, eu tenho um problema lá com fulano de tal, com o banco. Ele até sabe. Mas ele não analisa com profundidade o que a outra parte tem de documentos. Geralmente, o que ele faz? Chama o contador. Chama alguém do financeiro. Chama o gerente financeiro. É uma empresa com muitos sócios, reúne os sócios. E começa a fazer contas. Puxa, será que se eu parcelar isso aqui em 60, será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar me desfazer de algum ativo? Vou precisar cancelar algum investimentos? Então, percebe uma coisa? É comum as pessoas já pensarem em discutir como pagar. Exatamente. Como pagar. Sendo que ninguém faz a pergunta mais importante de todas, num primeiro momento, talvez não seja como pagar, mas sim, olha, quem está me cobrando? E vamos falar aqui de bancos. Consegue comprovar aquilo que está sendo cobrado? E essa pergunta, doutora, isso muda completamente o rumo da conversa. Mas, doutor Marcelo, tem um pequeno senão aí também, que é o quê? Muitas pessoas acreditam, muitas empresas acreditam que quando a cobrança vem de um grande banco, que está tudo certo, que eles estão munidos de documentos de 100% da razão. É isso que acontece. Exatamente, doutora. E aí que mora um dos maiores equívocos. Por quê? Os bancos, de fato, eles possuem muita credibilidade. São instituições, algumas delas centenárias. Eles investem, isso não é conhecimento público, eles investem bilhões, com B, bilhões, em tecnologia.
Isso faz, talvez, de forma inconscientemente, que o empresário ou quem está sendo demandado, ele possa pensar, bom, se o banco está me cobrando, provavelmente ele tem alguma razão. Talvez ele esteja certo. Só que, doutora Maria José, a credibilidade institucional, ela não substitui a prova. Isso vale, doutora, para qualquer tipo de cobrança. Isso vale para uma duplicata, uma relação entre E empresas. não é só com bancos, é com qualquer credor. Exatamente. Imagina só, se eu chego aqui amanhã e falo, doutora Maria José, você está me devendo R$1 milhão. Você que é advogada, provavelmente você vai fazer 2 perguntas. A primeira de onde surgiu essa dívida? Cadê os documentos? Com o banco, doutora, o empresário, a pessoa que está passando por essa situação, ela deveria fazer exatamente essas perguntas. Por quê? Nós vemos isso o tempo todo no escritório, com bastante frequência. Sim. Doutor Marcelo, só para complementar isso, já ocorreu de uma cobrança em duplicidade, de um cliente ser cobrado 2 vezes, processualmente falando, ou não? Ter essa duplicidade? Doutora, a gente pode até comentar aqui de algumas situações da vida real, né? A gente está falando aqui bastante da Sim. vida real. Às vezes, doutora, a cobrança, tal qual ela é apresentada, ela é tão frágil, que eu costumo fazer a seguinte analogia. Imagina que uma empresa escreva lá no sistema dela, o José me deve. E aí depois, doutora, essa empresa, esse banco, vai até o judiciário e cobrar essa dívida, porque no sistema dela dizia que o José deve para ela. É claro que, naturalmente, isso não acontece em todos os casos. Muitas vezes, os fatos ali narrados, eles podem até existir. A questão, doutora, que a gente está comentando aqui é outra. Os fatos precisam ser apurados adequadamente. No processo civil, existe uma regra muito importante, que é quem afirma um fato, em regra, deve prová-lo. Provar. Por isso, quando o banco entra com uma ação, ou ajuiza uma ação, cabe a ele, ao banco, apresentar de forma suficiente a demonstrar a origem daquele crédito. Veja, o consumidor, o empresário, e aqui eu não falo só de consumidor, porque existe uma reflexão que em determinadas situações, por mais que uma empresa, ou vale para a pessoa física também, tome um dinheiro emprestado, não necessariamente ela esteja na qualidade técnica que eu falo de consumidor, mas está na qualidade que é alguém que pegou um valor emprestado. É impossível da empresa, às vezes, que está sendo demandada numa ação, dela fazer o que a gente chama de prova negativa. Dela provar que ela não fez uma contratação. Por isso que, na regra do processo civil, é que quem alega tem que comprovar. A doutora me fez uma pergunta dessa questão da duplicidade, né? Doutora, por mais, eu vou usar a palavra aqui, estarrecedor que isso pareça, isso já aconteceu com a gente aqui no escritório. E temos um caso em andamento, Temos inclusive. Esse especificamente de ser cobrado em duplicidade foi assim uma coisa tão absurda. Nós defendemos uma empresa que ela estava sendo demandada por um valor bastante considerável e a ação foi ajuizada lá, já tem alguns anos isso, sei lá, em janeiro. Perfeito, a gente começou a trabalhar no processo. Quando chegou em fevereiro do outro ano, a gente se deparou com uma segunda ação do mesmo banco cobrando a mesma coisa. Exatamente. E aí, doutora, qual que é a reflexão? Onde que a gente quer chegar? Se o empresário, você imagina o empresário, tem empresas que têm contratos com múltiplos bancos e, às vezes, com cada banco, ele pode ter inúmeros contratos. Se a pessoa simplesmente, eu vou ver aqui, eu vou tentar fazer um acordo para ver se cabe, e ela não analisa o que está sendo... Imagina essa situação desse empresário que ele recebeu 2 vezes a mesma cobrança. Se ele não analisa e sai assinando uma confissão de dívida, acabou a defesa. Às vezes vai na urgência de resolver alguma questão, porque tem alguma questão em paralelo que necessita dos processos resolvidos, assina uma renegociação e Exatamente. segue em frente, né? Nós temos um outro caso também, que esse ainda está em desenvolvimento, em que o empresário ele fez uma empresa, ele passou por uma situação, aí ele tinha vários produtos lá com o banco, tinha cartão de crédito, tinha cheque especial, capital de giro, e aí ele
fez uma renegociação com o banco X e, por algum motivo, não conseguiu pagar essa renegociação, essa confissão de dívida. Pois bem, o banco entrou com a ação, legítimo, está no seu direito de cobrar. E aí, nessa renegociação, tinha lá, está sendo renegociado o contrato A, B, C, D e por aí vai. Alguns meses depois, o banco entrou com uma outra ação, cobrando um dos contratos que já estava sendo objeto do outro processo. Então, veja só, doutora, esse caso ainda está em desenvolvimento. A gente confia muito, evidentemente, na justiça que Claro. não deve prosperar essa cobrança. Mas o ponto aqui é, imagina se o empresário simplesmente ele vai para a questão de como eu vou pagar isso? Será que parcela? Sendo que a pergunta não é essa. Imagina se o cliente assina uma confissão de dívida, né? Eu costumo fazer uma comparação, doutora, bastante simples, e quem está nos assistindo aqui vai ficar bem claro. Acontece comigo. Quando você vai ao mercado, você faz as compras lá, geralmente quando você vai, você já imagina o que você vai comprar, você já tem uma ideia do quanto você vai gastar. Vai até com orçamento prévio. Vai com orçamento prévio. Aí você passou no caixa, você viu lá que deu uma certa diferença. O que é natural que a pessoa faça? Você vai olhar o cupom fiscal. Poxa, será que o arroz aumentou, o café? Porque tá essa também, né? O tomate cada dia tá... Tá um preço. Eu vou olhar. Você não confere? A questão, doutora, se a gente faz isso com um cupom fiscal de supermercado, a gente confere essa cobrança, porque se essas cobranças do dia a dia, olha, quem dirá uma cobrança de um banco de centenas de milhares de reais, quiçá milhões? Esse é o ponto que a gente está discutindo aqui. Não é negar se vai ou não pagar. É a questão, analisa primeiro o que está sendo cobrado. É devido? A outra parte, ela consegue comprovar suficientemente? Doutor, a gente cansou. Cansou assim. A gente vê diariamente situações em que às vezes as empresas assumem compromissos que ela tinha teses defensivas. Doutor Marcelo, estou aqui elaborando tudo o que você está falando. A analogia é perfeita com o supermercado, só que na realidade, muitas vezes isso não acontece e a gente se depara com casos assim no nosso dia a dia. Ocorre que muitas vezes as pessoas assinam renegociações, sejam empresários, pessoa física, na emoção e no emocional, e não com a razão, não é verdade? É verdade. E aí, quando vem a constatação, aí a coisa já está mais complicada, não é verdade? A análise aqui, doutora Maria José, é assim, não significa deixar, o que a gente está falando não é deixar de pagar uma dívida Jamais, legítima. jamais. Mas significa apenas ter a segurança de que aquilo que está sendo cobrado corresponde exatamente ao que é devido, nem mais e nem menos. Aliás, doutora Maria José, esse raciocínio ele não vale apenas para o direito bancário. Eu costumo dar um exemplo que é bastante... Inclusive, nós falamos isso no nosso último encontro, que é o exemplo do acidente de trânsito. Teve uma colisão numa avenida entre dois veículos. Aí, se uma das pessoas que participaram desse acidente ou sofreram um acidente, ela já busca o judiciário de maneira precipitada, cobrando a reparação do seu carro. Mas espera aí, precisa ser apurado primeiro. E se ela foi o responsável por esse acidente? Então, faz parte dos princípios do direito o contraditório, a ampla defesa, a produção de provas, a produção pericial. Sim. Doutor Marcelo, diante de tudo isso que foi colocado, qual o papel do judiciário nesse interim? Então, a gente pode se presumir que alguém tem razão, né? Sempre nessa questão, né? E o judiciário está aí realmente para verificar, né? Quem conseguiu provar tudo que o doutor tem colocado. Doutora, no direito bancário, acontece exatamente isso, esse exemplo do carro. O simples fato de uma instituição, por mais privilégio que ela goze de marca, de credibilidade, não significa que essa dívida está automaticamente demonstrada. Somente para você ter você que nos assiste, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, aqui no nosso escritório, essa é uma realidade nossa, nós conseguimos, em determinadas cobranças, já que eu incluo bancárias e não bancárias, nós conseguimos reduzir
extinções, é o nome técnico, mais de 20 milhões de reais em dívidas que não foi economia, não foi acordos que nós fizemos, foram processos inteiros julgados improcedentes. Extintos. Foram extintos. Zerou. É. Acabou. Exato. Então, assim, em que o nosso cliente, ele não precisou pagar nada. Por quê? Porque ele não aceitou de primeiro uma renegociação. Ah, mas eu tenho aqui uma proposta que é boa. Imagina se tivesse aceitado. Exatamente. Eu não estou dizendo aqui nem questão de acordo, é situações de que a ação foi julgada totalmente improcedente, chancelado pelo Poder Judiciário. Perfeito. A questão, doutora, o Judiciário, ele não existe para presumir que alguém tem razão. Ele não presume nada. Ele existe justamente para verificar quem conseguiu comprovar aquilo que alega. Então, doutor Marcelo, só para as pessoas tomarem consciência que não adianta e não basta o banco apresentar uma planilha, um extrato, não significa que a dívida está comprovada. Isso não é suficiente, concorda? Perfeito, doutora. E aqui existe uma diferença muito importante. Uma coisa é provar um lançamento dentro do sistema e outra coisa, completamente diferente, é comprovar que uma obrigação nasceu válida a partir daquele lançamento. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar claro para quem nos assiste, de um prontuário. Um prontuário médico. Imagina que o hospital ele pode registrar lá, por exemplo, uma solicitação de exame. Esse registro sozinho, ele por si só, ele não comprova que o procedimento médico aconteceu. E no direito bancário, ou no direito, dentro do direito civil, isso é perfeitamente válido. O sistema do banco ele pode até registrar, mas o processo, se isso vier a ser judicializado, ele precisa demonstrar de forma inequívoca como aquela obrigação nasceu. Perfeito. Ou seja, o judiciário tem exigido cada vez mais prova mais robusta. Sim, doutora, esse é o ponto. E isso, por si só, é importante deixar claro, não significa favorecer o devedor. Claro. Isso significa exatamente uma regra que vale para qualquer tipo de processo, que quem afirma um fato precisa prová-lo. A tecnologia mudou muita coisa. Hoje existem muitas formas de se provar um contrato. Tem biometria, tem geolocalização, logs de acesso, gravação, certificados digitais. Ou seja, doutora Maria José, os bancos eles possuem cada vez mais condições de demonstrar que uma operação realmente é válida. Então, por que você vai aceitar uma cobrança baseado apenas em um registro unilateral? Doutor Marcelo, você consegue dar um exemplo para o nosso internauta? Um exemplo prático? Claro. Recentemente, nós atuamos em alguns processos, inclusive isso foi objeto de uma matéria que saiu na revista Conjur. Uma revista o mais influente veículo jurídico de língua portuguesa. E nós tratamos desses... Aliás, parabéns pelo artigo, maravilhoso. Obrigado. E essa reflexão que se concretizou nessa matéria, elas vieram de casos reais que nós conduzimos. Em ambos, aqui a gente está falando especificamente de 2 processos, foram muito recentes esses casos, a questão não era se o banco existe, se é uma instituição séria, quanto de dívida, quais eram os juros, a discussão não era nem essa. A discussão foi a documentação apresentada, ela demonstra de forma segura a origem dessa dívida? Nesses 2 casos, doutora Maria José, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que não. Veja só, um deles foi uma renegociação digital por meio do Internet Banking e outra foi um contrato que foi sucessivamente renegociado. Os bancos, aliás, o banco, foi o mesmo banco essas 2 ações, ele não conseguiu comprovar o seu crédito. Então, doutora, e essas 2 ações foram julgadas improcedentes. Você percebe a importância disso, doutora? A gente não está falando aqui de um benefício concedido ao devedor. Não é isso, é mais profundo. Nós estamos falando da aplicação de um princípio básico do processo, que é, quem cobra precisa
demonstrar. Claro. Nessas ações, inclusive, doutora, algo bem interessante, que antes delas serem julgadas, o banco ele ficou o tempo todo tentando uma negociação, tentando resolver de forma amigável, através de um acordo. Só que em um deles até o cliente estava até favorável, a proposta até veio coerente. Só que se ele assina esse documento, ele não está resolvendo para ele está resolvendo para o banco que Claro. passou a se documentar. Mas, doutor Marcelo, isso muda muito a forma como uma empresa ou uma pessoa física passa a enxergar uma cobrança bancária. Não é que passa, deve enxergar uma cobrança bancária de uma outra forma, sobre um outro prisma. Doutora, muda completamente. Por quê? Ela deixa de ser apenas uma decisão jurídica. Isso, doutora, passa a ser uma decisão, sabe do quê? De gestão. Sim, Gestão. Imagina uma empresa que ela reconhece imediatamente um passivo de 2 milhões de reais. Ela pode ter problemas, inclusive de subsistência. Ela pode, eventualmente, cancelar investimentos, adiar contratações, reduzir o seu capital de giro. Às vezes até perder a competitividade num mercado cada vez mais acirrado. Tudo isso, doutora, antes de verificar se a documentação ela está suficientemente comprovada. É a história do cupom fiscal que a gente está falando, né? sim. A questão não é chegar no mercado e negar que fez a compra, mas Claro. é entender o que conferir o que está sendo O que cobrado. eu comprei. Exato, exato. Eu costumo falar o seguinte, doutora, antes de decidir como pagar, é preciso verificar de fato se aquilo que está sendo cobrado foi devidamente comprovado. Claro. Doutor Marcelo, diante de tudo isso, então, talvez existem algumas perguntas, uma pergunta que nunca deve ser feita, né? Quanto eu vou pagar? Mas sim, o que exatamente está sendo provado. É diferente, Claro. é virar é um outro prisma. Como levar isso, como tratar essa questão para que o devedor, porque são teses envolvidas, né. Claro, exatamente, doutora. Uma obrigação legítima, é importante deixar claro aqui para quem está nos assistindo, ela deve ser cumprida. Disso não temos dúvida. Nós nunca orientamos, doutora, seja no nosso trabalho, na nossa vida particular, pessoas a não cumprirem A sua com a sua obrigação. obrigação. Tem uma frase que eu falo, a nossa equipe aqui com certeza escuta isso bastante, é que o que é contratado, ele não é caro e nem barato. Ele é devido. Só que é importante entender que a gestão responsável também significa analisar a origem de uma dívida. A análise, o que eu quero falar aqui, doutor, é o seguinte: a análise da documentação não é resistência ao pagamento. O nome, na verdade, é o contrário, o nome disso é governança. É gestão de risco. E tomar decisões financeiras, doutora Maria José, baseadas em fatos. Não apenas na autoridade de quem está nos cobrando. Você sabe que quando a gente estava do lado de lá do balcão, a doutora foi bancária por muitos anos, eu também advoguei para bancos durante muito tempo na minha trajetória, o próprio banco faz isso. O banco também recebe cobrança. Claro. E cobrança de tributos, questões fiscais. O próprio banco questiona. O banco, né, no exemplo lá do cupom, ele olha o cupom fiscal, mas espera aí, isso aqui é devido. Ele não está questionando. Às vezes, questão de juros, o valor, tá questionando a própria validade, a formalidade daquela dívida. Não é simplesmente eu recebi uma carta aqui que eu tenho que pagar e eu não vou analisar os meus direitos e vou sair pagando. Ou pior, né? Pagar, geralmente, numa ação de execução, a pessoa recebe lá a carta para pagar em 3 dias o valor atualizado, devido, com juros, com tudo mais. Geralmente, a pessoa não estava conseguindo pagar nem a parcela, quanto mais o valor todo. Mas, às vezes, o que a gente vai discutir aqui é aceitar acordos que pareçam ser interessantes sem você analisar as possibilidades de defesa. Esse é o ponto. Doutor Marcelo, o doutor está falando, eu estou aqui imaginando um empresário, uma pessoa física, né, que ouviu tudo isso que nós estamos falando aqui, aí ele decide analisar. Então, ele está analisando
coletando os documentos, tudo. E antes dele encerrar essa análise, ele recebe uma ligação do gerente dizendo o seguinte: olha, nós conseguimos uma excelente condição para você. Basta assinar. E é válido para hoje. O que que ele faz? Doutora, essa é provavelmente uma das perguntas mais importantes que o empresário deve se fazer. E talvez a resposta pode surpreender muita gente. Porque na maioria das vezes o problema não está na negociação. O problema está na ordem que as coisas acontecem. Sim, Primeiro, o empresário deveria entender exatamente a sua situação jurídica. E somente depois ele negocia. O que acontece que a gente tem visto muito na prática é o contrário. doutor Marcelo, existe esse instrumento da renegociação, essa coisa que nós estamos falando tanto de renegociação, de negociação, essa coisa toda, vai resultar na assinatura de uma confissão de dívida ou de um aditivo, contratual. Aí a pergunta: qual que é o problema com essa assinatura? Qual é o peso desse instrumento? Porque às vezes as pessoas assinam uma, entre aspas, uma confissão de dívida sem entender o peso desse instrumento jurídico. Doutora, existe um detalhe muito importante. Esses documentos, eles são absolutamente legítimos. Isso é Claro. amplamente utilizado no mercado de crédito, no mercado financeiro. Nós não estamos dizendo aqui que o banco está agindo de forma irregular. De forma alguma. Muito pelo contrário. Ou também que toda negociação é prejudicial. Também é importante deixar isso claro. O ponto aqui é outro. O empresário, ele costuma enxergar apenas o desconto. Nós, como advogados, nós precisamos entender também os efeitos dessa renegociação. O que isso significa? Quais são as implicações? Exatamente. E aí, não só as implicações, e os efeitos que essa confissão de dívida vai trazer. Quais são os efeitos, juridicamente falando e negocialmente falando também? Doutora, um exemplo, você que está nos assistindo, imagine alguém que está construindo uma casa. Perfeito? Está construindo uma casa. Ela está em fase de obras. E talvez existam ainda problemas estruturais, certo? Nesse exemplo, imagina que antes do engenheiro fazer a vistoria, o proprietário assina lá. Geralmente acontece isso nessas empresas que você compra na planta, você vai fazer a vistoria. Imagina que você assina um documento dizendo que recebeu o imóvel em perfeitas condições, sem fazer a vistoria. Você percebe, doutora Maria José, o tamanho da encrenca? O tamanho do problema? Em determinadas situações, a confissão de dívida traz um efeito similar. Por quê? Ela pode reconhecer de maneira formal uma obrigação que ainda deveria ser analisada. Eventualmente, ela pode substituir contratos anteriores, pode incluir novas garantias, às vezes ampliar a responsabilidade dos sócios, pode trazer eventualmente avalistas que sequer existiam. Então, doutora, tudo isso muda completamente o cenário, a discussão jurídica. Com certeza. Mas então, nós estamos falando tanto em, de repente a gente está falando, o pessoal fala assim, nossa, eu jamais vou assinar uma renegociação. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos cuidados Claro. com a assinatura, que é um instrumento legal, jurídico, mas são os cuidados a Claro. ser assinado, né? Outro ponto importante, diante de tudo que o doutor falou, então, qual deveria ser o próximo passo? Doutora, eu sempre digo que a melhor negociação, ela começa antes da negociação. Exatamente. Então, antes de se falar em descontos, em concessão de prazos, em parcelas, é preciso responder algumas perguntas. O banco realmente apresentou toda a documentação necessária? Veja só, a evolução da dívida, quem cobra precisa, de maneira detalhada, informar como que se chegou àquele número cobrado. Isso está suficientemente comprovado? Os encargos, eles foram calculados corretamente? Veja, às vezes você está achando que você está tendo um desconto, que está levando uma certa vantagem, em algo que simplesmente você deveria ser cobrado. Não há que se falar em desconto. O desconto é não pagar, porque talvez seja indevido. Sim.
Então, assim, outra coisa extremamente importante, a gente vai falar na sequência, tem vários aspectos jurídicos, por exemplo, prescrição, dependendo do tamanho da dívida. Ontem nós estávamos com um cliente, ele apresentou para a gente uma cobrança que chegou para ele, é um caso não bancário, de R$700 mil. Existiu a relação e tudo mais, o cliente sabe que existiu, só que um fato nos chamou a atenção. São situações ocorridas no ano de 2019. Então, assim, eu não vou dizer que está prescrito, porque a gente ainda está estudando esse caso especificamente. Claro. Mas o que eu quero falar, doutora, é se o empresário recebeu, se assusta, faz um acordo. Então tá me cobrando 700 mil aqui, ele disse que aceita 200. Poxa, mas a lei diz isso, eu não tô dizendo se a lei é certa ou se é errada, é o que tá na lei. E se tiver prescrito, você não tem que pagar nada. Então, doutor Marcelo, a melhor estratégia pode ser não negociar naquele momento. Pode ser, doutora. Exatamente. Isso, isso costuma às vezes causar surpresa. Sim. Porque as pessoas imaginam que o advogado, ele sempre vai recomendar processo. E, pelo menos aqui, e eu sei que é assim, vou defender aqui a nossa classe de advogados. Não o nosso escritório, mas a classe advogados. Não. Às vezes a gente recomenda ao contrário. Olha, sai disso daí, porque não vale a pena. Há casos, às vezes, que negociar imediatamente seja, de fato, a melhor solução. Interessante. Seja a melhor interessante. Estratégia. Às vezes, a melhor estratégia, na verdade, primeiro, precisa entender a situação. Às vezes, passa alguns meses. Há casos em que a melhor estratégia seja apresentar uma defesa. Olha a questão da cliente. Se ela se precipita, nós conversamos hoje, se ela se precipita, faz um acordo. A questão é que cada situação, ela exige uma estratégia diferente. O erro é imaginar que existe, doutora Maria José, uma resposta pronta para todo tipo de situação. Agora fazer uma pergunta. Difícil. Difícil não. Você consegue dar um exemplo de um exemplo concreto disso? Sim. Nós tivemos, doutora, recentemente um cliente empresarial. Ele passou por uma demanda de 9 processos, 9 ações judiciais, do mesmo banco. Talvez a princípio, quando esse caso entrou no escritório, se a gente estivesse analisando pelo aspecto financeiro, talvez a melhor estratégia seria aceitar uma proposta de renegociação, de parcelamento, mas nesse caso, nós resolvemos fazer algo diferente. Primeiro, nós estudamos todos os contratos que esse cliente tinha com o banco. Isso é um caso real. Analisamos a documentação. E aí, um dos processos especificamente nos chamou muita atenção. Nós questionamos judicialmente a cobrança. Era um cartão, veja só, era uma empresa e ele tinha um cartão empresarial. E o processo veio muito... vou falar a palavra aqui, veio muito estranho. A gente percebia que havia carência de documentação. A primeira coisa que a gente fez foi questionar essa ação específica. E esse processo ele foi julgado totalmente improcedente. A partir desse ponto, doutora, mudou o equilíbrio da negociação. O banco passou a negociar esse caso numa posição completamente diferente. E qual foi o resultado, doutor? Doutora, no encerramento da estratégia, essa dívida ela já passava ali a casa de R$1,5 milhão de reais, R$1,5 milhão. Após essa primeira vitória que nós tivemos na justiça, de uma ação julgada totalmente improcedente, está dentro dos 20 milhões que nós comentamos, de ações serem julgadas totalmente improcedentes. Nós conseguimos fazer um acordo por, acho que foi algo na casa de 80 mil, se não me falha a memória, 79, 81. A gente está falando aqui de quase aproximadamente 95% de desconto. Você pode ter certeza que a primeira proposta apresentada pelo banco não foi essa. E esse resultado, doutora Maria José, ele não nasceu da negociação. Veja, tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Ele nasceu da estratégia, de analisar a documentação. E a negociação, sim, foi uma consequência. Doutor Marcelo, agora eu vou fazer uma pergunta que, é claro, né? A gente sabe disso porque nós comemoramos a cada vitória, a cada centavo economizado para o cliente é uma vitória para nós, né? Essa é a realidade. E a gente briga muito por isso. Cada centavo daquilo que não é devido, né? Exatamente. Esse é... Exatamente. E aí,
qual que é a média de descontos hoje que o escritório vem praticado, e levado de economia para os nossos clientes? Doutora, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, por quê? Mas eu não vou fugir da resposta. Não, não pode. Porque, evidentemente, cada instituição bancária tem a sua política de crédito, cobrança, de renegociação, mas nós podemos estabelecer algumas premissas que elas são válidas e que todos os bancos usam. Então, por exemplo, qual o tempo da dívida? Evidentemente, uma dívida que acabou de nascer, isso é para qualquer coisa. Muito dificilmente, não só na área bancária ou não bancária, o executado vai conseguir uma boa negociação de cara. Evidentemente, o credor ele vai exaurir ali todas as possibilidades no processo. Ele também tem o direito de receber, e ele vai querer receber no Claro. limite daquilo que ele está cobrando. Então, assim, o tempo de dívida influencia muito. Outra coisa que influencia sobremaneira, se essa operação tem garantia, se tem um aval, quem é A esse aval, origem da dívida. a origem, se tem algum bem atrelado. Veja só, se tem um imóvel, a negociação fica deslocada. Por que o credor vai dar desconto se ele sabe que ele tem uma garantia de um imóvel? Então, todas essas situações, se existem bens penhoráveis ou não no processo. O que a gente tem visto aqui no escritório, eu não vou me furtar aqui da resposta, a gente tem conseguido algo entre 40, 50, em algumas situações extremas, com 90, 95. Esse caso agora, do cliente que nós demos o exemplo das 9 ações bancárias, foi aproximadamente 95%. Tivemos casos de 100%. E tivemos casos de 100%. Esses processos todos que foram julgados improcedentes, os clientes não pagaram nada. Foi 100% de êxito. Exatamente, é uma vitória. Então, doutor Marcelo, não existe uma resposta única para, a pergunta se vale a pena ou não negociar imediatamente. Não tem uma receita de bolo que diz sim ou não, não é isso? Sim, o empresário, eu falo que ele tem que fazer pelo menos 6 perguntas. Quando ele está enfrentando essa situação de cobrança, antes de fazer um acordo, uma negociação, ou mesmo esteja enfrentando uma ação judicial. Primeira pergunta, o banco realmente demonstrou a origem dessa dívida? Os cálculos estão corretos? Existe alguma... Veja só, nós citamos o caso aqui da nossa cliente de um seguro prestamista. Existe alguma estratégia ou alguma tese defensiva que pode eventualmente vir a extinguir por completo essa cobrança? Estou assumindo novas garantias? Olha só, é uma pergunta que o empresário tem que fazer. Estou colocando o meu patrimônio pessoal em risco ou dos meus sócios? E, doutora, a principal, essa assinatura, essa confissão de dívida, essa renegociação, vamos falar em confissão de dívida. Confissão de dívida parece um pouco, qualquer nome que seja. Essa renegociação, ela fortalece, olha a pergunta, ela fortalece a minha posição ou eu somente estou dando elementos e mais provas para a parte contrária? É uma reflexão. É uma reflexão. Então, a maior decisão de uma negociação bancária nem sempre é aceitar ou recusar um desconto, né? Por tudo que nós estamos falando aqui. Porque ela acontece, como o doutor colocou, antes da negociação, quando o empresário decide se vai ou não assinar um documento sem compreender os seus efeitos jurídicos. Claro. O que existe, doutora, é estratégia. O processo, ele é um jogo de xadrez. Às vezes, há situações em que negociar imediatamente é a melhor solução, mas nem sempre. Em outras, a defesa técnica, ela pode melhorar, inclusive, a posição do devedor na negociação. O fato de haver uma defesa técnica no processo. O que a gente não pode fazer é inverter essa ordem, Claro. porque depois você perde a oportunidade de se defender. Primeiro, a gente precisa compreender a relação jurídica. Depois, a gente escolhe a estratégia. E aí, só então a gente decide se negociar vale a pena ou não. Doutor Marcelo, até agora nós falamos muito em prova da dívida, estratégia, negociação, mas imagine um empresário ou uma pessoa física que já perdeu esse momento.
né, de uma renegociação, e a execução foi ajuizada, né. O processo está em andamento há muitos anos, ou de uma dívida muito antiga, né, e ele acredita, muitas vezes o empresário, a pessoa chega para nós com essa dívida e fala: "Meu Deus, eu vou ter que conviver com essa dívida por quantos anos? Por resto da minha vida eu vou ter esse processo pendente", né. Afinal, aí uma pergunta: uma execução pode durar para sempre? Qual o prazo para essa execução? Doutora, essa talvez seja uma das questões mais angustiantes e mais difíceis numa ação de execução. Eh, Doutora, se eu te dissesse que um processo que começou lá no tempo do Orkut, ou vamos mais para trás, um processo que começou lá no tempo da máquina de escrever, e que esse processo ainda está ativo, está em andamento hoje. Doutora, você considera isso normal? Não, de forma alguma. É, inclusive, recentemente eu escrevi um artigo também, ele foi publicado pelo Estadão, que tem justamente reflexões sobre esta pergunta. Muitas pessoas acreditam que quando um processo começa, ele vai acompanhar essa empresa para o resto da vida dela ou até essa dívida ser quitada. É como se fosse uma sombra permanente. Mas o direito ele não funciona assim. O tempo, doutora, ele também produz efeitos dentro do processo. Doutor, quando você fala que o tempo produz, efeitos, do que nós estamos falando? Para quem está nos ouvindo, quais são esses efeitos? O que é o tempo? Doutora, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. Imagina um agricultor. Um agricultor, ele vai lá, planta, rega, irriga, cuida da terra, ele cuida dessa plantação. E, por outro lado, um agricultor que plantou e ele simplesmente abandonou essa plantação. É natural esperar que o resultado do plantio, da colheita, vai ser igual para ambos? Claro que não. De forma alguma. No processo judicial, doutor, acontece algo muito semelhante. Porque não basta apenas ajuizar uma ação de execução, ou qualquer tipo de processo que seja. O credor precisa conduzir de forma diligente. O processo ele não pode ficar indefinidamente aberto apenas aguardando que um dia apareça patrimônio. Perfeito, isso pode acontecer, mas e se não acontecer? Isso acontece com frequência, doutor Marcelo? Doutora, acontece com mais frequência do que a gente imagina, especialmente em grandes valores. O banco ajuiza a ação, às vezes faz as pesquisas, faz parte do processo, as pesquisas patrimoniais, não encontra bens e às vezes o processo fica ali um ano parado, 2, 3 e por aí vai. Muitas pessoas acreditam que essa execução pode permanecer ativa para sempre. E é justamente aí que entra a prescrição intercorrente, tema aqui da nossa conversa nesse momento. E é um tema muito interessante. Doutor Marcelo, agora, o nosso objetivo aqui sempre é levar o direito, de uma forma muito amigável para quem está nos ouvindo, né. E traduz de uma forma, sem muito juridiquês, o que é uma prescrição intercorrente? Vamos fazer, O que é, como é que é aplicada? vamos fazer a tradução aqui para o português Isso. do dia a dia. É, a prescrição intercorrente é uma regra para proteger a segurança jurídica. Esse é o primeiro ponto. Ela parte de uma ideia muito simples, que o direito de cobrar, evidentemente, ele existe. Mas ele também precisa respeitar, doutora Maria José, os limites temporais. Se um processo ele permanece durante longos anos sem atos efetivos, capazes de conduzir à satisfação daquele crédito, isso não pode... A cobrança ela pode se eternizar. Né? O que a gente está falando aqui, doutora Maria José, não é de simplesmente apagar uma dívida pelo decurso do tempo. Nós estamos falando de situações específicas que dependem, evidentemente, da análise do caso concreto, que, preenchidos determinados requisitos previstos na legislação e na jurisprudência, podem levar à extinção de uma ação pela prescrição enquanto ela tramitava. Então, muita gente deve estar pensando agora, né, de uma forma muito estranha. Então, a lei, ela privilegia,
E prestigia, quem não paga? Não, evidentemente. Aliás, doutora, antes de responder essa pergunta, talvez quem está nos assistindo perguntar, mas qual que é essa prescrição? Em quanto tempo isso pode acontecer? Sim. A gente ouve isso com bastante frequência. Não existe uma resposta pronta. Por quê? Eu vou tentar colocar aqui de uma linguagem mais acessível possível. Ela depende do direito material. Então, vamos olhar aqui para as questões bancárias. Geralmente, em produtos bancários, o prazo do direito material, ou seja, para o credor entrar com a ação, geralmente ele é de 3 anos para uma ação. Pode ser, tem outros, tá? Estou dizendo aqui a grande maioria nas questões bancárias. 3 anos para entrar com uma ação de execução e 5 anos para uma ação de cobrança. O prazo da prescrição intercorrente durante a ação de execução, ela acompanha. Então, se o credor ele tinha 5 anos para entrar com a ação, esse processo não pode ficar 5 anos sem movimentação. E aí existe uma discussão, isso não é pacífico no judiciário, embora teve uma alteração legislativa significativa em 2021, se o simples peticionamento sem efetividade, se ele tem o condão ou não de suspender, de ser considerado como um andamento válido. Então, a gente está falando aqui de 3 ou de Era isso 5 que eu ia anos. perguntar. A questão, o que é o movimento? É muito subjetivo. O que é o movimento do processo? Nós já tivemos casos aqui no escritório em que o simples peticionamento do banco sem efetividade, o juiz entendeu que isso não era suficiente para suspender a prescrição. Então, a gente está falando aqui de 3 a 5 anos. A lei prevê que 1 ano não é contado o prazo de prescrição. Então, esses 3, 5 vira 4 ou 6. É isso. Mas, claro, que cada caso precisa ser analisado individualmente. Eu ia até perguntar, por curiosidade, para até satisfazer quem está nos assistindo, qual é o prazo, mas o doutor já falou. Já colocou essa questão de prazo, que varia muito, né, doutor? Sim, sim. Agora, o doutor já se deparou com essas questões, nessas situações em que fez toda a diferença para o nosso cliente? Vou deixar eu sei, mas eu vou deixar o doutor responder, porque é muito satisfatório isso. Sim, doutora, para ilustrar, nós acompanhamos um caso aqui no escritório, um caso de grande repercussão, em que o valor cobrado atingia a cifra dos 10 milhões de reais. E esses processos que eram lá da época do Orkut. E vinha tramitando, né, aquela coisa toda, aquela angústia por parte do cliente. O que nós fizemos, doutora? Nós, ao apresentarmos a defesa, nós alegamos em determinado momento justamente a prescrição intercorrente. Por quê? O processo já estava tramitando já há alguns anos. Por mais que o banco, nesse caso, estava dando andamento, ele tinha até encontrado bens, foram encontrados alguns imóveis, alguns veículos, mas a coisa não tinha efetividade. Nós apresentamos a nossa defesa e, na primeira instância, o juiz não acolheu. Ele rejeitou a tese de prescrição intercorrente. Nós agravamos, né? Para quem não é da área do direito, toda decisão tem pelo princípio do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição é permitido à parte recorrer. Nós agravamos para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E foi interessante que assim que a gente agravou, o banco entrou em contato para tentar fazer um acordo. E a proposta até era, pensando numa dívida de 10 milhões, a proposta até era razoável. A questão é, na minuta que eles chegaram a mandar uma pré-minuta, a primeira cláusula lá, o cliente assina de forma irrevogável, irretratável, direito líquido, certo? Falou, opa, peraí, se a gente assinar, se o cliente assina isso aqui, perde a nossa tese de defesa. Claro. Nós optamos, a estratégia foi não, vamos aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Resumindo a ópera, o tribunal reconheceu a prescrição. Doutora, em uma dívida de 10, a cifra era de 10 milhões de reais, ela foi prescrita pelo decurso do tempo. A prescrição intercorrente, no decorrer da ação. Esse caso é tão interessante, para quem nos assiste, tem muitos acadêmicos de direito. No nosso site, se você entrar lá no www.madiasadvogados.com.br, tem o nosso blog, a gente vai colocar aqui para o nosso editor, vai colocar também nos comentários. Esse caso está lá, tem o número do recurso, é uma situação que de fato aconteceu. E uma dívida nessa magnitude, o cliente não teve desembolso. Isso reforça, né, doutor Marcelo, que quando alguém recebe
uma execução antiga não deve partir da premissa que está tudo perdido. Claro, exatamente, doutora. Esse é o ponto. Cada processo ele possui uma história. E essa história ela precisa ser analisada. O simples fato de uma execução existir há anos, isso por si só, evidentemente, não significa que haverá prescrição. Da mesma forma, o simples fato de existir uma dívida também não significa que ela vai continuar em andamento eternamente. O direito, doutora Maria José, ele busca equilibrar. Essa é a palavra, equilíbrio. De um lado, o direito do credor de efetuar a sua cobrança, e do outro lado, por sua vez, o direito de haver previsibilidade. Sim. Doutor Marcelo, dando um fechamento, quando nós falamos de prescrição intercorrente, nós queremos deixar bem claro que nós não estamos falando de uma brecha da lei. Não é uma brecha. Nós estamos falando de um mecanismo, né, que foi criado para impedir que esses processos permaneçam indefinitivamente sem uma decisão, correto? Nós estávamos até falando sobre a quantidade de processos É, existente. atualmente a gente está falando algo em torno aí de 45 milhões de processos ao longo, pelo nosso Brasil, de ações de execução. Então, isso também, existe um custo para o próprio judiciário. Sim, São 40, doutora Maria José, são 40 milhões, aproximadamente 40 milhões de processos que estão ou em execução ou em fase de cumprimento de sentença. Isso tem um custo para o sistema e para o próprio credor, porque cada diligência que ele faz também tem um custo. Vai um oficial de justiça, vai para uma ele carta. também é interessante isso. Eu não vou dizer que o credor ele quer receber. Sim, Por outro lado, você perde a eficiência. Às vezes você tem outros processos ali, principalmente bancos que têm milhares de ações. Às vezes é interessante a energia para aquele que ele tem expectativa de receber. sim, E você está movimentando o judiciário com processos que já não tem mais perspectiva. exatamente. Bom, doutor Bom, Marcelo, só para complementar, doutora, claro, a segurança jurídica ela exige que obrigações legítimas possam ser cobradas. Mas também exige que o processo tenha um fim. claro, Né? Porque um sistema em que uma execução não tem fim, ele gera insegurança para as empresas e para a própria economia. E é justamente que a pergunta continua tão atual. Uma execução pode durar para sempre? No meu entendimento, não. não. Doutor Marcelo, eu acho que foi muito legal, como sempre, né? Nossos encontros são muito educativos, interessantes, elucidam uma série de assuntos, né? O doutor gostaria de fazer um fechamento, de trazer mais algum assunto que de repente eu não tenha perguntado, alguma coisa relevante? Não, eu quero agradecer a quem está nos acompanhando. É um tema, às vezes, espinhoso, indigesto, mas, por outro lado, leva informação. Sim, Então, assim, quem nesse momento está passando por um processo bancário, está em fase de negociação, pensa em tudo aquilo que a gente conversou hoje. Evita agir pela emoção, simplesmente assinar um documento para tirar aquela sangria imediata. Priorize conhecer os seus direitos, saber quais são as alternativas. É isso, muito obrigado, você que nos assistiu até agora, pela sua atenção. A gente espera que essa conversa de fato tenha sido útil para todos. claro. E lembre-se, no direito bancário, informação também é uma forma de proteção. Exatamente. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela atenção. Hoje nós tivemos aqui a nossa cliente que trouxe um depoimento maravilhoso, emocionante, né? Sim. Que mostra que o direito, a advocacia vai além das teses, né? Que as teses são importantíssimas, mas o acolhimento, a atenção é muito importante. Por isso que os nossos clientes, a gente os trata assim com o maior carinho, né? E com sucesso, porque a gente sabe que a advocacia é isso. E a MA Dias está sempre
à frente, sempre cuidando, zelando pelos processos e pelos clientes, né? Pela É, atenção e a, carinho. a questão, doutora Maria José, não é ganhar ou perder um processo. Porque é natural, toda pessoa Claro, minimamente razoável sabe que não dá para ganhar todas as disputas. O processo também, o caminho também, a ele estrada, a né? estrada também é importante. O como conduzir esse assunto, a E como levar tranquilidade. isso para o cliente. É, Como fazer com que ele participe, porque tem andamento, tem despacho, o processo tem vida. E essa vida, ela tem que ser levada ao cliente, mas de uma forma, tranquila, de uma forma, fazer um depara do técnico para a realidade do cliente. O cliente não entende nada, mas ele tem que estar a par do que está acontecendo no processo. Então, quando nós chegamos lá no final da estrada, ele chega junto com a gente, ele já porque ele caminhou, né, ele tá nada é surpresa. Às vezes a gente chega para o cliente, como a própria cliente diz: "Ah, eu já sabia da vitória, porque eu caminhei junto". é. E se não fosse, Também saberia, claro, né. claro, o processo, a caminhada importa. Bom, pessoal, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Obrigada, boa noite, muito obrigada, até o próximo e fiquem na paz, como eu sempre digo a todos.